Bom, então vamos terminar de resolver a lista de revisão que a professora passou para você. A gente já tinha feito até o exercício 4, certo? Eu vou estar te passando os restantes exercícios, do 5 até o 10. Começando aqui no exercício 5, ele fala para a gente resolver o sistema pelo método de escalonamento, certo? Então, ele nos deu esse sistema aqui e a gente precisa resolver ele pelo método de escalonamento. Lembrando, escalonar uma matriz é deixar ela que nem uma escadinha, né? Então, ó, percebe que na matriz final aqui, ela ó, tá com o x zerado aqui na segunda linha, e na terceira linha tá com o x e com o y zerado, tá vendo? Forma uma escada, beleza? Então, vamos lá. De início, lembra, né? No escalonamento a gente tem que ir fazendo operações com as linhas, de forma que a gente consiga eliminar elas, certo? Então, vamos começar eliminando o x da segunda linha, certo? Para a gente eliminar esse x, você concorda comigo que se a gente multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com ela, a gente consegue sumir com esse x? Então, é isso que a gente vai fazer. Aqui eu escrevi, ó, a linha 2 vai receber o quê? Ela menos a linha 1 vezes menos 1, entendeu? Então, ó, fazendo aqui, a linha 1 vezes menos 1 fica como? Fica menos x, menos 2y, menos 3e, que é igual a menos 5, certo? E a linha 2 que a gente tem é x mais 3y mais 2e igual a 6. O menos x com x a gente corta, menos 2y com 3y fica o y, menos 3z com 2z fica menos z, certo? E menos 5 mais 6 fica 1. Então, essa é a nossa nova segunda linha. Então, a gente reescreve o sistema bonitinho com a segunda linha atualizada, certo? Agora, ó, a gente precisa eliminar quem? Esse 2x e esse 5y, certo? Vamos começar eliminando esse 2x. Concorda comigo que se eu pegar a primeira linha, multiplicar por menos 2 e somar com a terceira, a gente consegue eliminar esse 2x? Então, é isso que a gente vai fazer, certo? Então, a linha 3, que é a que a gente quer mudar, vai receber ela mesma menos a linha 1 vezes menos 2, certo? Então, linha 1 vezes menos 2 fica menos 2x, menos 4y, menos 6e, que é igual a menos 10. A terceira linha é 2x mais 5y mais 5z igual a 10. A gente consegue eliminar o x. O y fica só y, né? Porque menos 4y com mais 5y fica y. Menos 6z com mais 5z fica menos z, certo? E menos 10 com 10 fica 0. Então, essa é a nossa nova terceira linha, beleza? Reescrevendo a matriz não, o sistema. Reescrevendo o sisteminha, a gente tem a primeira, segunda e terceira linha desta forma. Falta eliminar quem? Falta eliminar esse y, certo? Então, para a gente eliminar esse y, concorda aqui, se a gente pegar a segunda linha, multiplicar por menos 1 e somar com a terceira, a gente consegue eliminar? Então, é isso que a gente vai fazer, certo? A segunda linha vezes menos 1 fica como? Fica menos y mais z, né? Porque menos z com menos 1 fica z positivo, que é igual a menos 1, certo? E a terceira linha y menos z, que é igual a 0, beleza? Esse menos y com esse y a gente consegue cortar. Esse mais z com esse menos z a gente vai cortar também. E menos 1 com 0 a gente chega a menos 1, certo? Então, essa é a nossa nova terceira linha. Quando a gente reescreve o sistema, entretanto, percebe que na terceira linha a gente chegou em um absurdo. Porque a nossa terceira linha diz que 0 é igual a menos 1. Só que 0 não é igual a menos 1, certo? Que é um absurdo. Então, portanto, esse sistema aqui, ó, aqui eu até escrevi errado, é um sistema impossível. Ou seja, a solução dele vai ser vazia. Lembra das classificações dos sistemas? Sistema possível determinado, possível indeterminado e
sistema impossível. Nesse caso, é um sistema impossível, ou seja, a solução dele é vazia. Beleza? Vamos agora para o exercício 6. No exercício 6, ele nos fala: no sistema linear, nas variáveis x, y e z, a e n são constantes reais. É correto afirmar. E aí ele nos dá 4 alternativas, certo? Antes da gente conseguir dizer qual alternativa é a correta, a gente primeiro tem que fazer um estudo desse sistema, certo? Eu passei o passo a passo do que a gente vai fazer para a gente conseguir estudar esse sistema. No final, você percebe, a gente vai dividir ele em 2 casos, certo? Mas antes da gente fazer dessa divisão em 2 casos, a gente tem que isolar incógnitas e conseguir analisar direitinho, beleza? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, aqui eu chamei essa primeira equação de 1, essa segunda de 2, essa terceira de 3, certo? Da segunda equação, a gente tem o quê? Que y é igual a 1 menos z, certo? Percebe que aqui eu só isolei o y, beleza? Então, eu joguei joguei o z pro lado direito, beleza? Então, y é igual a 1 menos z. Da terceira, eu vou isolar o x. Então, o x vai ser igual a quem? A m menos z, porque eu pego esse z e jogo pro outro lado, beleza? E aí, a gente tem y, a gente tem x, certo? De 2 e de 3. Falta mexer com a primeira equação. O que a gente vai fazer com a primeira equação? A gente vai pegar e vai substituir na primeira esses valores que a gente achou aqui. Por quê? Perceba que na primeira equação a gente tem x e y, certo? E da segunda e da terceira, a gente conseguiu deixar tanto o y quanto o x em função de z. Então, se a gente pega isso daqui, substitui na primeira, a primeira equação vai ficar tudo em função de z. E estando em função de z, a gente consegue isolar o z e chegar em alguma coisa para a gente conseguir estudar, entendeu? Então, vamos pegar e vamos substituir em 1, certo? A primeira equação a gente tem a vezes x, certo? Quem que é o nosso x? M menos z. Então, fica a vezes m menos z menos... Quem que é o nosso y? 1 menos z. Então, fica menos 1 menos z, que é igual a 1. Beleza? Então, substituindo os valores que a gente achou de y e de x em 1, a gente chega nessa equação aqui. Beleza? Vamos aplicar a distributiva. Então, aqui fica AM menos AZ. Beleza? Esse menos com 1 vai ficar menos 1 e esse menos com menos Z fica mais Z, né? Porque menos com menos dá mais, ok? Tudo isso igual a 1. Beleza. Percebe que a gente consegue colocar o Z em evidência, certo? Colocando o Z em evidência, a gente chega Z vezes menos A mais 1. Por quê? Esse Z, ele está multiplicando esse menos A para chegar nesse elemento aqui, beleza? E esse 1 tá aqui porque quando a gente multiplica Z por 1, você concorda que Z vezes 1 é Z? Então, aí a gente chega nesse elemento aqui, tá vendo? Por isso que a gente colocou entre parênteses menos A, porque aí Z menos A fica menos AZ. E Z vezes 1 fica Z, certo? Esses outros elementos que a gente não mexeu, a gente só reescreve. Então, fica mais AM menos 1, que é igual a 1. Entendeu? A gente colocou o Z em evidência, ok? E aí, lembra que eu te falei? A gente tem que isolar o Z, né? Então, o Z vai ser igual a quem? Vai ser igual a esse AM a gente passa para lá menos, esse 1 a gente passa para lá mais, certo? Então, fica menos AM e 2. Por quê? Esse 1 passou positivo. Então, 1 mais 1 é 2. E esse AM passou negativo. Então, menos AM. Entendeu? 2 menos AM. Sobre quem? Sobre 1 menos A. Porque
Percebe que isso daqui estava multiplicando com Z. Então, ele passa para lá, ele passa tudo isso daqui para lá, dividindo. Então, fica 2 menos AM sobre 1 menos A. Aqui eu só troquei a ordem, certo? Mas perceba, ó. O 1 tá positivo, 1 tá positivo. O menos A tá aqui. Só em vez de colocar menos A mais 1, coloquei 1 menos A. Mas é a mesma coisa, beleza? Então, esse é o nosso Z. A gente conseguiu isolar o Z e chegar nisso daqui. E aí, a gente chega em 2 casos. Por quê? Perceba que a gente tem essa equação de cima, né? Eu vou reescrever ela aqui embaixo para não ficar tão poluído, tá? Aliás, não é essa equação que a gente vai mexer. Nem precisa reescrever. A gente vai mexer, ó, com essa primeira equação aqui, tá? E com essa daqui, beleza? A gente vai mexer com essa primeira e com essa que o Z tá isolado, tá? E a gente vai dividir em 2 casos. Quais casos são esses? Para o A diferente de 1 e para o A igual a 1. Por quê? Para essa equação aqui, o nosso A, ele sempre tem que ser diferente de 1. Por quê? Se o A for 1, 1 menos 1 fica 0. E como esse daqui é o denominador, a gente nunca pode ter 0 em um denominador. Isso é uma regra da matemática. 0 na parte de baixo da fração não existe, certo? É uma indeterminação. Então, para a gente mexer com essa daqui, com essa equação aqui, a gente tem que ter o A diferente de 1, beleza? Então, vamos lá. Quando o A for diferente de 1, a gente tem solução para qualquer valor de M, ok? Então, se o A for diferente de 1, a gente pode colocar qualquer valor de A, contanto que seja diferente de 1, e qualquer valor de M. Então, para A diferente de 1, a gente tem qualquer valor de M possível aqui como solução. Beleza? Beleza. E o nosso segundo caso é quando o A é igual a 1. Só que lembra, se o A é igual a 1, a gente não pode usar essa equação aqui, certo? Porque aqui o A tem que ser diferente de 1. Qual que a gente vai usar, então? A gente vai usar essa daqui, ó. Tanto que eu coloquei um asterisco aqui, tá vendo? A gente vai usar essa equação. Por quê? Se o A for igual a 1, vamos só substituir, né? Esse A aqui, ele é igual a 1. Então, 1 vezes M menos E é M menos E. Esse menos com esse 1 fica menos 1. E esse menos com esse menos E fica mais E, que é igual a 1. Perceba aqui a gente tem menos E e aqui a gente tem mais E. Então, a gente corta ele. No final, isso chega aqui, que o M menos 1. Esse 1 passa para o outro lado positivo, então o nosso M é igual a 2. Entende? Porque, ó, cortamos esse Z, nos sobrou o quê? Nos sobrou M menos 1. A gente quer isolar o M, então a gente pega esse menos 1 e passa para o outro lado. Ele vai passar para o outro lado somando. Então, 1 mais 1 é 2. Entende? Então, quando o nosso A for igual a 1, a gente tem solução para M igual a 2. Entendeu? Então, beleza. Vamos agora analisar as nossas alternativas, né? A alternativa A, ela fala, no caso em que A igual a 1, o sistema tem solução se e somente se M igual a 2. E, de fato, ela está correta, porque a gente viu, para o caso onde A é igual a 1, o M só tem solução se for igual a 2. Entendeu? A alternativa D fala, o sistema tem solução quaisquer que estejam os valores de A e de M. Mentira, beleza? Porque aqui sim, ó, a gente tem qualquer valor de M. Mas perceba que qualquer valor de M é apenas se o A for diferente de 1. Então, não é para qualquer valor de A e de M. Entendeu? E aqui é a mesma coisa. Aqui é pior ainda, porque o A tem que ser igual a 1 e o M tem que ser igual a 1. Então, não é quaisquer os valores de A nem de M, beleza? Na alternativa C, ele fala, no caso em que M igual a 2, o sistema tem solução se e somente se A igual a 1. Também não. Por quê? Cuidado para não confundir, tá?
quando A igual a 1, o M vai ser igual a 2. Mas não necessariamente, quando o M for igual a 2, o A vai ser igual a 1. Por quê? A gente, tem duas equações para estudar, certo? A gente poderia ter muito bem substituído M igual a 2 aqui e achado um suposto valor de A, que não necessariamente vai ser 1, tá? Então, o M é igual a 2 se o A for igual a 1, mas não necessariamente o A vai ser 1 se o M for 2. Depende de qual equação você vai mexer. E como nessa equação aqui, a gente pode usar qualquer valor de M, contanto que o A seja diferente de 1, a gente poderia muito bem substituir 2 aqui e achar um valor de A, entende? Que não necessariamente vai ser 1, entendeu? Acho que deu para pegar. Cuidado para não confundir, tá? Não é porque A igual a 1 e M igual a 2 que se M for igual a 2, o A vai ser igual a 1, tá? Não é porque funciona de assim que vai funcionar de assim, beleza? Na alternativa D fala: o sistema só tem solução se A igual a M igual a 1. Ou seja, ele está falando que o sistema só vai ter solução se o A e o M forem igual a 1. E não, certo? Porque, de novo, se o A é igual a 1, o M tem que ser 2. O M não pode ser 1, tá bom? Então, no fim, a gente chega que a alternativa A é a alternativa correta, ok? Vamos agora resolver o exercício 7, beleza? Então, o exercício 7, ele nos fala: Luiz estava conversando com seu irmão ao telefone quando passou perto de uma feira de adoção de animais. Ela comentou que, na feira, havia cachorros, gatos e pintinhos. O irmão, curioso, perguntou-lhe quantos gatos havia. Luísa, que adora charadas matemáticas, limitou-se a dizer que a quantidade de gatos somada à quantidade de pintinhos era 4 a mais do que a quantidade de cachorros, e que a quantidade de gatos somada à quantidade de cachorros era 6 a mais do que a quantidade de pintinhos. O irmão de Luísa, que adora as aulas de matemática, rapidamente chegou à resposta correta. Havia quantos gatos para a adoção? Então, lembrando, é probleminha, certo? É um probleminha que você tem que ler, interpretar e montar um sistema, certo? Lembrando, primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar de x, y, z os nossos elementos. Então, aqui a gente tem cachorro, tem gato e tem pintinho. Eu vou chamar cachorro de x, gato de y e pintinho de z. E ele fala, ela fala assim, a quantidade de gatos, ou seja, y, somada à quantidade de pintinhos, ou seja, z. Então, y mais z era 4 a mais do que a quantidade de cachorros. Então, gato somado a pintinho vai ser igual a cachorro mais 4. Entende? 4 a mais que a quantidade de cachorro. Então, é x mais 4. Beleza? E ela fala também que a quantidade de gatos somadas à quantidade de cachorros. Então, y mais x, certo? Gato mais cachorro. Era 6 a mais do que a quantidade de pintinhos. Então, 6 mais z, certo? Porque é 6 a mais que a quantidade de pintinhos. Pintinhos é z, então 6 mais z, ok? A gente chega nesse sistema, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é remanejar esse sistema para você ver que ele vai ficar bem facinho. Primeira coisa que eu fiz, eu vou pegar esse x e vou jogar para o outro lado e pegar esse z e jogar para o outro lado, para deixar tudo letra de um lado e deixar tudo número de um outro, beleza? Então, quando a gente faz isso, a gente chega aqui y mais z menos x, certo? Porque esse x ele estava positivo, passa negativo, é igual a 4, porque o 4 a gente não mexeu, então ele fica quietinho ali. E o y mais x menos z, porque, de novo, menos z passou para cá e o 6 ficou quietinho. Então, y mais x menos z é igual a 6. Beleza? Ok. E vamos mexer mais um pouquinho nesse sistema de novo, só mudando elementos de lugar para você perceber o quê? Eu vou colocar x, y e z nessa sequência, tá? Então, aqui a gente tem menos x mais y mais z, que é igual a 4. Só mudei a ordem daqui. Mesma coisa com o de baixo, vamos só mudar a ordem.
Então, vamos colocar o x primeiro, o y por segundo e o z por terceiro. Então, fica x mais y menos z, que é igual a 6. Por que que eu fiz isso? Para você perceber aqui, ó. A gente tem na primeira menos x e na segunda a gente tem x. A gente tem na primeira z e na segunda menos z. Então, o que que a gente pode fazer? Lembra que quando a gente escalona um sistema, a gente faz operações, soma as linhas de forma que elimine variáveis? Aqui a gente tem como somar essas duas equações, então. Por quê? Porque quando a gente somar essas duas equações, a gente vai conseguir cancelar. Entende? Então, é basicamente o mesmo processo que você faz quando você escalona uma matriz. A gente está somando essas duas equações. Por quê? Porque dessa forma, a gente elimina o x e elimina o z. Deixando quem? Deixando só o y, certo? Então, y mais y fica 2y, que é igual a 4 mais 6, que é 10. A gente quer achar o valor de y. Então, y vai ser igual a 10 sobre 2, que é 5. Entende? E não precisa fazer mais nada, por quê? Ela pergunta, ó, havia quantos gatos para adoção? Só que os gatos a gente chamou de y, certo? Então, y é igual a 5. Tinha 5 gatinhos na feira de adoção. Entendeu? Vamos pro próximo. Exercício 8. O exercício 8, ele fala pra gente resolver o sistema, certo? Ele nos dá esse sistema aqui e manda a gente resolver. Ele não especifica o método de resolução, né? Se é por escalonamento ou por Cramer. Então, eu resolvi por Cramer, né? Porque foi a forma que você se sente mais confortável, né? Por ter um roteirinho bonitinho e tal. E não ter que decorar, né? Você sabe o que fazer e você só faz. Então, aí eu resolvi por Cramer porque eu achei melhor, tá? Então, a gente tinha esse sistema. De novo, vamos resolver, vamos transformar em matriz, né? A matriz principal, né? As do coeficientes aqui do meio. Então, o determinante da matriz, como é que fica? A matriz é quem, né? É 1, 2 e 3, 2, 7, 9, 3, 1 e 5, certo? Então, 1, 2, 3, 2, 7, 9, 3, 1 e 5. Depois disso, é só resolver o determinante, né? Então, peguei as duas primeiras colunas, coloquei aqui do lado, multipliquei as diagonais, certo? E cheguei a 92, né, na parte negativa. Então, eu peguei todos os negativos e somei, deu 92. Peguei todos os positivos e somei, deu 95. Então, menos 92 mais 95 é 3, certo? Então, esse é o nosso determinante principal. Lembrando, né? O x vai ser igual a quem? Ao dx sobre d, certo? O y vai ser igual a quem? Ao dy sobre d. E o z é igual ao dz sobre d, ok? Então, a gente já tem o nosso d. Vamos calcular o dx. Como que a gente calcula? A gente pega a coluna, né, dos coeficientes independentes. A gente substitui na primeira coluna, beleza? Então, fica 0, 0, 0. A segunda e a terceira não modifica, né? Então, é 279, 315. Beleza? De novo. Duplica as duas primeiras colunas. Faz das diagonais, certo? A gente vai chegar aqui. Essa diagonal vai dar 0 e essa diagonal vai dar 0. Então, 0 mais 0 é 0, beleza? Então, o que é o nosso x? É 0 sobre 3, beleza? Porque é dx, que é 0, sobre d, que é 3. Então, o x é 0, certo? Porque 0 dividido por 3 é 0. Vamos calcular o dy. A gente pega essa coluna de 0, substitui onde? Na segunda, certo? Pra gente achar o y. A primeira e a terceira a gente mantém normal. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 1, 5, 3, 1, 5. E a do meio é 0. Duplica a primeira e a segunda. Diagonal, diagonal, diagonal. Diagonal, diagonal, diagonal. De novo, a gente vai chegar aqui é 0. Beleza?
Então, o nosso y é 0 sobre 3 de novo, que é 0. E o z, mesma coisa. Só que em vez de substituir... Só que agora a gente vai pegar a coluna de zeros e vai substituir aqui na terceira coluna da matriz, certo? A primeira e a segunda se mantêm igual. Então, 1, 2, 3, 2, 7, 9, 0, 0, 0. Pega a primeira, pega a segunda, duplica e faz as diagonais. De novo, quando você for fazer a multiplicação, você vai ver que isso é igual a 0. Então, o z também vai ser 0, beleza? A solução, então, desse sistema é 0, 0, 0, porque tanto x, tanto y, tanto z deu 0. E ele é um sistema possível determinado, ou seja, tem só essa solução, ok? Esse é bem tranquilinho de fazer, tá? Próximo exercício. O exercício 9, ele fala: a equação matricial admite mais de uma solução se e somente se lambda for igual a. Então, ó, isso daqui chama lambda, beleza? Então, ele nos dá essa equação matricial, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essa equação matricial em um sistema, certo? Como que a gente faz isso? Lembra, aqui a gente vai ter que lembrar o quê? Multiplicação de matrizes, certo? Então, lembra, é linha por coluna, beleza? Então, 1 vezes x, x. 5 vezes y, 5y, que é igual a lambda vezes x, lambda vezes x, beleza? Segunda linha fica como? 2 vezes x, 2x, menos 1 vezes y, menos y, que vai ser igual a lambda vezes y, entendeu? Então, a gente cai nesse sisteminha aqui, certo? Beleza. Aqui, a gente vai ter que igualar esse sistema a zero, tá? E como que a gente faz isso? A gente vai pegar esse lambda x e esse lambda y e jogar para o outro lado como? Negativo, certo? Porque aqui está positivo e aqui está positivo, beleza? Fazendo isso, a gente chega a x, porque o x já estava aqui, menos lambda y, porque a gente passou para o outro lado, mais 5y, porque a gente já tinha 5y aqui, que é igual a 0, beleza? Mesma coisa com o segundo, então fica 2x menos y, que a gente já tinha, menos lambda y, porque a gente passou ele para o outro lado, que vai ser igual a 0, ok? Então, a gente chegou nesse sistema aqui, certo? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o y e o x em evidência, tá? Nessa parte aqui, ó, beleza? Nessa parte aqui, ó. Então, ó, começando pelo x. Coloca o x em evidência, multiplicação e abre um parêntese. X menos o quê que resulta em x? X vezes 1, certo? Porque quando você faz x vezes 1, vai dar x, beleza? X vezes quem que dá menos lambda x? Menos lambda. Por quê? Quando você faz x vezes menos lambda, chega em menos lambda x, tá? Então, beleza. Colocamos esse primeiro item em evidência. E o resto escreve normal, então mais 5y que é igual a 0. Vamos colocar agora o y em evidência. O 2x a gente só abaixa ele, a gente deixa ele quietinho aqui, certo? De novo, a mesma coisa com o x. Coloca o y, coloca um sinal de vezes, abre o parêntese, certo? Y vezes quem que dá menos y? Menos 1, certo? Por quê? Y vezes menos 1, menos y. Beleza. Y vezes quem que vai dar menos lambda y? Menos lambda. Porque se você faz y vezes menos lambda, você chega a menos lambda y. Entendeu? Igual a 0. Beleza, então a gente chegou nesse sistema aqui. Ele quer que o sistema tenha mais de uma solução, certo?
Para isso acontecer, o determinante desse sisteminha que a gente achou tem que ser igual a zero, certo? Esse determinante A menos lambda I é quem? É o determinante dessa matriz aqui, que é a nossa matriz A, menos essa matriz aqui, que é a lambda vezes os coeficientes independentes. Entendeu? E a gente já fez isso, porque a gente já pegou esse lado aqui e já subtraiu com o outro. Entende? Quando a gente passou aquele menos, a gente já fez essa subtração, tá? Então, isso daqui é esse sisteminha aqui que a gente achou, entendeu? Então, a gente já tem o sistema, tá? O que a gente tem que fazer, então? Tem que calcular o determinante desse sistema, que tem que ser igual a zero, certo? Então, aqui, ó, A menos lambda I vai ser igual a quem? A matriz desse sistema. Lembrando, para a gente construir a matriz de um sistema, a gente pega os coeficientes, né? Então, quem é o coeficiente de x? 1 menos lambda. Então, 1 menos lambda. Quem que é o coeficiente de y? 5. Coeficiente de x, 2. E coeficiente de y, menos 1 menos lambda. Menos 1 menos lambda. Então, essa é a matriz. O coeficiente é quem acompanha, né? Quem acompanha o x, quem acompanha o y, certo? Então, quem acompanha o x é ele, quem acompanha o y é ele e ele. Então, a gente chega nesses coeficientes, a gente chega nessa matriz, certo? Agora, a gente tem que calcular o determinante dessa matriz. Essa matriz é uma matriz 2 por 2, né? Então, basta que a gente faça o quê? A diagonal principal menos a diagonal secundária, certo? Então, a diagonal principal fica como? Fica 1 vezes lambda vezes menos 1 menos lambda, certo? A gente multiplica aqui. Menos, quem que é a nossa diagonal secundária? 2 vezes 5, certo? Fazendo a distributiva aqui, a gente chega, ó, 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes menos lambda, menos lambda. Menos lambda vezes menos 1, lambda, né? Porque fica positivo, porque menos com menos dá mais. E menos lambda vezes menos lambda fica lambda ao quadrado, certo? Por quê? Menos com menos dá mais, e lambda vezes lambda é lambda ao quadrado. Menos 5 vezes 2, que é 10, entende? Beleza, ó. Aqui a gente tem menos lambda e mais lambda, então a gente consegue cancelar esses elementos. Sobra quem? Menos 1 mais lambda ao quadrado, menos 10, que tudo isso daqui, esqueci de igualar, né? Mas tudo isso daqui tem que ser igual a zero, certo? Beleza. A gente quer achar o valor de lambda, não é? Então, a gente tem que deixar ele sozinho, certo? Esse menos 1 com esse menos 10 dá menos 11. A gente passa esse menos 11 para o outro lado. Ele tá negativo, ele passa positivo. Então, a gente chega que lambda ao quadrado é igual a 11. E lambda vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 11, porque esse ao quadrado, ele passa para lá como raiz quadrada, certo? Então, lambda vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 11. Raiz quadrada de 11 a gente deixa assim, porque dá um número quebrado, tá? Então, a gente mantém dessa forma, beleza? Então, o enunciado, ele pedia, né? A equação matricial admite mais de uma solução se e somente se lambda for igual a mais ou menos raiz de 11. Tranquilo? Então, esse é o resultado. Esse é um pouquinho complicado, mas eu acho que deu para entender, certo? Vamos para o último. No exercício 10, ele fala para a gente classificar e resolver o sistema, certo? Ele nos deu esse sistema aqui inicial. Eu resolvi ele tanto por escalonamento, tanto por Cramer, tá? Resolvendo ele por Cramer, a gente vai conseguir chegar que ele é SPI, ou seja, sistema possível indeterminado, mas a gente não consegue a solução dele, certo? Então, eu recomendo que faça por escalonamento, porque com o escalonamento você já chega tanto na classificação do sistema,
tanto já fica bem claro assim a solução, tá? Eu acho mais fácil, beleza? Então eu vou focar aqui no escalonamento. No exercício 10 ele nos fala, né? Classifique e resolva o sistema, deu o sisteminha. Então vamos lá. Escalonar. A gente tem que eliminar o x da segunda linha e tem que eliminar o x e o y da terceira, tá? De novo, ó, vamos pegar a primeira linha, multiplicar por menos 2, certo? E somar com a segunda, porque se a gente multiplica a primeira por menos 2, somando com a segunda, a gente consegue eliminar esse 2x, certo? Então, eu fiz isso, tá? Eu fiz direto, mas vamos com calma que vai dar pra entender. Eu já fiz isso, certo? Então, ó, o x a gente elimina, né? Porque menos 2x com 2x dá 0, certo? 2y vezes menos 2 é menos 4y. Com y fica menos 3y, entende? Z vezes menos 2 fica menos 2z. Com 3z fica z, certo? Porque menos 2 mais 3 é 1, então fica z positivo. Que é igual a 0, beleza? Por quê? Menos 2 vezes 0 é 0. 0 mais 0 é 0. Tá? Então, a gente chegou nessa segunda linha, beleza? Agora, a gente vai pegar a primeira linha, multiplicar por menos 3, tá? E somar com a terceira, pra gente conseguir eliminar esse 3x. Então, x vezes menos 3x. Com esse 3x fica 0, beleza? 2y com menos 3 fica menos 6y. Menos 6y com menos 3y... Ah, não, desculpa, tô olhando a linha errada. Então, menos 6y, né? Porque é 2y vezes menos 3. Menos 6y com 3y fica menos 3y. Porque eu tinha 6 negativo, somei com 3 positivo. Me sobra 3 negativo, tá? Z vezes menos 3, menos 3z. Com mais 4, ou seja, eu tinha menos 3, somei com 4. Me sobra 1 positivo, então me sobra z, beleza? De novo, igual a 0, porque 0 vezes menos 3 é 0, 0 com 0, 0. Tranquilo? Vamos lá. Falta eliminar esse menos 3y, né? Concorda comigo que se eu multiplicar a segunda linha por menos 1, eu consigo eliminar? Porque menos 3y com menos 1 fica 3y, né? Mas menos 3y não dá para eliminar. Então, é isso que a gente vai fazer. Quando a gente multiplica a segunda por menos 1, a gente chega em 3y, e aí a gente elimina aqui. A gente vai chegar z vezes menos 1, fica menos z. Menos z com z fica 0. E 0 com 0 é 0. Então, perceba que na segunda linha, ó, a gente chegou nisso daqui, certo? Porque é como se ficasse 0z igual a 0. Entende? Então, como a nossa última linha tá toda zerada, lembra que quando um sistema é SPI, primeiro, aqui ele é SPI por quê? A gente chegou em 0z, que é igual a 0, certo? Só pra gente manter, ó, escalonadinho, certo? Então, a gente tem x, y, z, a gente tem y, z e a gente tem z. Então, 0z é igual a 0. Concorda comigo que qualquer valor de z que eu colocar aqui vai ser igual a 0? Porque qualquer valor, qualquer número vezes 0 é 0, certo? Então, essa solução, ela assume vários valores de z. Entende? Vários valores de z. Por isso que ele é um sistema possível e indeterminado, porque não dá para determinar uma única solução, certo? E lembra que quando a gente chegava em um sistema indeterminado, a gente chamava o z de alfa, certo? E a partir dele a gente achava o nosso valor de y e o nosso valor de z, de y e de x em função de alfa, beleza? E é isso que a gente vai fazer. Então, ó,
vamos usar a nossa segunda equação aqui, né? Para a gente achar o valor de y. Então, a gente tem menos 3y mais z, que é igual a zero. O z a gente chamou de alfa, então fica menos 3y mais alfa igual a zero. E a gente quer isolar quem? Isolar o y, certo? Então, esse alfa, então o y vai ser igual a quem? O alfa passa para lá negativo, então menos alfa, certo? E esse menos 3, ele passa para lá dividindo, né? Porque ele está multiplicando com y. Então, fica menos alfa sobre menos 3. Percebe? Menos com menos é mais. Então, o y vai ser igual a alfa sobre 3, tá? Eu coloquei que o y vai ser igual a 1/3 de alfa, mas é a mesma coisa, tá? Porque aqui é como se fosse 1/3 vezes alfa. E multiplicação de fração, lembra? Então, esse alfa multiplica com esse 1, que fica alfa. E esse 3 multiplica com um umzinho imaginário. Então, 1/3 de alfa é a mesma coisa que alfa sobre 3. Beleza? Tranquilo. Então, a gente achou o nosso y. Vamos mexer agora com essa equação aqui para achar o nosso x, tá? Então, x mais 2y mais z é igual a zero. Vamos substituir todo mundo. X mais 2 vezes quem? Alfa sobre 3, né? Porque 2 vezes y e o nosso y é alfa sobre 3. Mais alfa, que vai ser igual a zero. Beleza? Então, a gente chega o quê? Que o x vai ser igual a 2 alfa sobre 3, x mais, né? Que aqui é mais. X mais 2 alfa sobre 3, porque aqui a gente só multiplica. Multiplicação de fração de novo, lembra? De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então, 2 vezes alfa, aqui é como se tivesse 1, fica 3. Então, 2 alfa sobre 3, mais alfa, igual a zero, certo? A gente precisa resolver essa soma, né? Isso daqui é uma soma de fração, tá? Eu vou te ensinar de um jeito mais rápido. Ó, vamos colocar o 1 imaginário aqui, né? Porque em soma de fração, lembra, a gente multiplicava de baixo, né? Multiplicava de baixo, e aí a gente fazia a borboletinha. Um jeito mais rápido é a gente transformar os denominadores em mesmo valor, tá? Então, ó, eu quero que apareça o 3 aqui embaixo. Concorda comigo que para aparecer 3 aqui embaixo eu tenho que multiplicar esse 1 por 3, certo? Se eu multiplico aqui embaixo por 3, eu tenho que multiplicar em cima por 3 também. Então, isso daqui é a mesma coisa que x mais 2 alfa sobre 3 mais 3 alfa sobre 3, certo? Porque eu multipliquei em cima e embaixo por 3, beleza? Agora que os meus denominadores estão iguais, lembra que quando a gente tem uma soma de fração com denominadores iguais, basta que a gente some os dois de cima e conserve esse denominador, certo? Então, isso é o quê? X mais 2 alfa mais 3 alfa, 5 alfa, sobre 3, porque a gente conserva, que é igual a zero, entendeu? Eu quero isolar o x, certo? Então, o meu x, ele vai ser o quê? Menos 5 alfa sobre 3, porque esse daqui, ele tá positivo, ele vai passar para lá negativo. Então, o meu x, ó, eu coloquei aqui, vai ser igual a menos 5 alfa sobre 3. De novo, né? Aqui é uma multiplicaçãozinha. É como se eu pegasse esse alfa e multiplicasse com 5. Porque aqui tem o 1zinho imaginário. Então, fica 5 alfa sobre 3. Negativo, certo? Então, esse é o meu... Chamei o z de alfa, achei o meu y e achei o meu x. Tudo em função de alfa. Então, esse sistema, ele é SPI, certo?
E quem que vai ser a solução dele? Vou colocar aqui em cima, ó. A solução vai ser igual a quem? Quem que é o meu x? Menos 5α sobre 3. Quem que é o meu y? Alfa sobre 3. E quem que é meu z? Alfa. Entendeu? É isso, tá? De novo, aqui tem a resolução em Cramer, mas vamos focar em escalonamento, porque a gente consegue chegar tanto na classificação, tanto na solução de maneira mais visível, tá? Então é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa me manda mensagem, se tiver dúvida, quiser que eu explique alguma coisa de novo. E terminamos a lista.